Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza, de volta aí com o nosso canal Matemática Mais é Fácil. Passei um tempo aí sem postar os vídeos, né? Devido a razões profissionais, mas estamos de volta aí, galera. Semana passada nós postamos 2 vídeos relacionados a subconjuntos, né? Problemas envolvendo teoria de conjuntos, que foram solicitações de 2 alunos meus. E agora nós estamos também atendendo a pedidos, trabalhando um pouco de juros, que é um conteúdo muito recorrente em provas do Enem, em concursos públicos e vestibulares por aí afora. Existem, como vocês sabem, 2 tipos de juros, né? Os juros simples e os juros compostos. E o sistema de capitalização internacional trabalha com os juros compostos. Mas juros simples está aí, presente nas provas, nos concursos, nas avaliações, então a gente vai trabalhar também. Então esse primeiro vídeo vai ser exatamente sobre juros simples, beleza? Mas antes de qualquer forma ou de qualquer cálculo, vamos passar a ideia de juro. O que seria o juro? Bom, o juro é uma compensação, tá? Uma compensação pelo tempo que você investiu o seu dinheiro, por exemplo. Você pega uma grana que você tem, aplica no banco, numa financeira, e depois de um tempo você vai lá resgatar esse dinheiro, você vai e resgata um pouco a mais, pelo tempo que você deixou o seu dinheiro na mão de outros. Essa compensação é chamada de juro. O mesmo juro que você paga quando você toma uma grana emprestada, por exemplo, no banco ou numa financeira. Você, quando passar aquele período de tempo, você não vai pagar o mesmo valor, você vai pagar um valor a mais. Então é esse a mais que a gente chama de juro, beleza? E nos problemas a gente vai estar sempre trabalhando aí com esses 3 caras aqui, ó, com esses 3 personagens, vamos chamar assim, que são o capital, a taxa e o tempo. Capital é aquele valor que você investe ou que você toma emprestado. A taxa é um valor proporcional daquele valor que você investiu ou você tomou emprestado, e que normalmente a gente trabalha com ele no seu formato percentual, tá? E o tempo é aquele período em que esse dinheiro ficou emprestado ou investido, beleza? Agora, um grande cuidado que vocês têm que ter é com a taxa e o tempo, tá, galera? Eles precisam estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa estiver dada em meses, o tempo precisa estar também em meses. Por exemplo, a taxa 5% ao mês. Aí você vai lá no teu problema e o tempo está dado em ano, 2 anos. Então você tem que transformar esses 2 anos em 24 meses, por exemplo. E aí nos nossos exercícios a gente vai mostrar como é que a gente procede. Normalmente a gente mexe no tempo, tá? A gente pega essa unidade e transforma numa unidade um pouco menor, como por exemplo, que eu acabei de falar, transforma anos em meses. Mas esse cuidado tem que ser sempre a primeira preocupação de vocês, tá? Quando forem resolver os problemas, beleza? Bom, galera, agora vamos falar um pouco das fórmulas, né? Aquela parte que vocês mais gostam, que é de botar a mão na massa. Bom, as fórmulas que circulam por aí, nas redes, nos livros, são basicamente essas 2 aqui, ó. Juro, a capital vezes a taxa vezes o tempo, ou ainda que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Qual a diferença entre essas 2 fórmulas? É que nessa fórmula aqui, a taxa ela tem que estar já no seu formato centesimal, ou seja, lá no início nós dissemos que a taxa tem que ser no seu formato percentual, ou seja, por cento. Então o valor que você vai substituir aqui, no lugar de, se você optar por essa fórmula, tem que ser o valor já na sua fórmula centesimal. Por exemplo, se a taxa for de 2%, então você não vai escrever apenas o algarismo 2, você vai ter que transformar esse 2 num número centesimal, porque ele não é por cento dividido por 100. Então se a taxa for de 2%, o que você vai ter que escrever lá é 0,02. Então se você optar por essa fórmula aqui, você vai ter essa preocupação adicional. Porém, se você tiver como escolha essa outra fórmula, ela tem algumas facilidades. Por exemplo, se você usa um valor de capital, se o teu problema tem aquele capital que tem zeros lá no final, então você já pode eliminar, cancelar zeros, simplificar zeros, o que faz com que a parte de baixo normalmente a gente consiga eliminar nesses problemas. E aí a taxa que você vai usar aqui em cima vai ser aquele valor nominalzinho que está lá, ou seja, os 2%, ele vai poder ser utilizado aqui em cima
sem problema algum, desde que você opte por essa fórmula aqui. E o que é que explica isso? É exatamente o fato da taxa ser porcento. É X%, no caso aqui 2. Então esse símbolo de porcentagem aqui está sendo representado numericamente por esse 100 aqui, beleza? Então com essa segunda fórmula você tem a facilidade de cortar zeros em alguns casos. Bom, então agora vamos para a parte final do nosso vídeo, que é falar sobre montante. Montante é, matematicamente falando, a soma do capital mais os juros, que nos problemas implicam naquele valor final que você vai resgatar ou naquele valor final que você vai pagar da sua dívida. Resgatar pelo seu investimento ou pagar pela sua dívida. Então é aquele valor que reúne tudo, aquele capital que você aplicou lá no início e o valor dos juros que rendeu durante aquele tempo que seu valor ficou aplicado, ou durante aquele tempo que você ficou com o dinheiro emprestado. Substituindo a fórmula dos juros como C e T nessa fórmula do montante, a gente obtém essa expressão. E aí, colocando o C em evidência, a gente chega a essa fórmula final aqui. Mas essa fórmula final, se você não quiser usar, não tem problema nenhum. Você pode vir para essa aqui. Você pega o seu problema, calcula os juros numa boa e depois você soma com esse capital. Agora é preciso estar atento aos problemas. Normalmente, problemas de montante envolvem a palavra resgate ou fechar a conta, algumas expressões que vêm dos enunciados dos problemas que caracterizam que o problema que você vai ter que resolver está ligado a montante, ou seja, você não vai apenas calcular os juros, mas no final você vai ter que relacionar com o valor total, que vai ser a soma do capital com os juros, beleza? E aí galera, curtiram o nosso vídeo teórico de juros simples? Então não percam os próximos vídeos com as resoluções das questões, beleza? Bom, então aí se você curtiu o nosso vídeo, deixa o seu like para ajudar o nosso canal a crescer, comenta lá, sugere e também se inscreve, beleza? Divulga com teus amigos aí também. Então, até os próximos vídeos, um grande abraço para vocês e tchau, tchau.